Agora, eu vi um vídeo no seu canal, Nanda, e você falou que o regime CLT ele é um atraso para o nosso país. Por que você tem essa opinião? Por várias questões. A primeira questão é a rigidez no modelo trabalhista. Então, essa história de... Vou dar o meu exemplo pessoal, tá? Quando eu era CLT, eu fui CLT, tinha essa palhaçada de... só pode trabalhar 8 horas por dia. Tá, mas e se eu quisesse trabalhar 10? Eu sou nova, eu não tenho filho, e se eu quisesse trabalhar 10? Eu tinha que ficar pedindo bênção pro meu chefe para trabalhar mais, porque o modelo, ele enrijecia, ele trazia essa rigidez, engessava, exato. Aí, às vezes, eu não podia trabalhar mais porque a empresa não estava pagando hora extra, por exemplo. Então, o primeiro motivo é essa rigidez na relação trabalhista. Segundo motivo é a dificuldade de contratação. O fato de ser CLT faz com que o custo de contratação seja muito elevado. Seja elevado, inclusive, para o empregador. O empregador ele tem que fazer essa conta. Não é só pagar direto para o funcionário. Também tem todos os encargos ali. Somar tudo ali na ponta. Exato. E o terceiro motivo é que esse dinheiro todo não chega, o valor final não chega para o trabalhador. Por isso que muitas pessoas preferem não trabalhar como CLT. Porque o quanto que vai descontar ali de imposto é um negócio absurdo. Eu lembro a primeira vez que eu recebi ali, é olerite que chama, né? Você vai vendo uns descontos gente, ali, né? Eu falei, eu não fiz compra nesse lugar. Que é isso daí? Eu também, eu trabalhava na televisão, pegava lá o olerite, menos não sei o que, menos não sei o que. Falava... E não chega. Por isso que muita gente prefere trabalhar, às vezes, de forma informal, ou então ganhar por hora. Por exemplo, nos Estados Unidos é assim, nos Estados Unidos é por hora. O que para mim faz muito mais sentido. Você ganha por hora, trabalhou mais, ganha mais. É meritocrático. Capitalismo e opressão. E aqui tem gente que bate às 8 horas e já tá saindo correndo, praticamente. Né? Eu acho isso absurdo. Não, absurdo. Isso aí não tem como. Mas nos Estados Unidos tem algum limite de horário que você tem que trabalhar? Não sabe dizer, Nanda? Olha, lá varia muito de estado para estado, tá? Assim, eu não conheço, sendo bem sincero, algum limite de horário, assim, mas... Todo mundo que eu conheço que trabalha lá, eu vou bastante para lá, até gente ilegal que mora lá, enfim, é sempre por hora. E aí tem lugares que pagam mais, lugares que pagam menos, mas é sempre por hora. Por isso que todo mundo quer ir para lá. Muita gente fala, mas lá nos Estados Unidos o trabalhador ele não tem uma proteção. Aqui no Brasil você tem fundo de garantia, você tem o INSS e tal. Você já viu aquele meme? Meme... É um meme de um cara dos Estados Unidos, ele pulando o muro pro Brasil. E falando assim, vou trabalhar no Brasil, lá eu estou protegido pela CLT. Gente, isso não acontece na prática. A gente não vê americano querendo trabalhar no Brasil porque aqui ele tem direitos trabalhistas. O americano tá cagando para direito trabalhista, cagando. Porque ele sabe que ele vai sair de um emprego e vai ter outro. Exato, a economia americana é muito dinâmica. Já o fluxo é justamente o contrário. As pessoas arriscam as próprias vidas atravessando fronteira para morar nos Estados Unidos, para trabalhar nos Estados Unidos. Então, assim, muita gente vem com esses argumentos acadêmicos. Não, mas veja bem os direitos, não sei o quê. Foda-se, entendeu? Olha na prática. Na prática, o que acontece? Todo mundo querendo trabalhar nos Estados Unidos e ninguém querendo vir trabalhar no Brasil. Senão nossas fronteiras iam estar lotadas de gente querendo trabalhar aqui. Você sabe que agora mesmo eu tava, né, viajando, quando eu falei pra vocês que eu fui, e por acaso eu encontrei uma venezuelana lá. Eu comecei a conversar, eu falei, a situação, a gente quer saber, né, às vezes, como tá a situação, porque a gente vê muita gente, Haiti, Venezuela, Cuba, indo pra lá. Aí eu perguntei pra ela, de Cuba, eu falei, mas como que é lá a situação, né, porque a gente escuta, ela falou assim, olha, é muito pior do que vocês escutam, vocês não têm nem ideia de como é lá. E ela tava contando que, né, muita gente acabou indo lá, entre aspas, se arriscando ali na fronteira, porque eles não sabem como vai ser o dia de amanhã, mas também não querem ficar lá. Então, desculpa o meu aspas, você que fica falando, Cuba, a vida é maravilhosa, Cuba não tem isso, Cuba... Vai pesquisar para as pessoas que estão indo trabalhar nos Estados Unidos. A situação lá tá triste, não é só lá, não, em vários lugares, mas as pessoas continuam falando, não, lá é ótimo, o governo lá é ótimo, então mora lá, eu pago a passagem, eu pego a passagem, a gente aqui do Irmãos Dias, a Nanda, a gente soma aqui, e paga pra você ir pra lá. Porque as pessoas se arriscam, foi o que você falou, elas saem do lugar que elas estão, sem saber o dia de amanhã, porque aquelas fronteiras é extremamente perigoso. Pra ir tentar a vida lá em Miami e em outros lugares, por quê? Porque tá funcionando Cuba? Tá legal lá, pra quem mora lá? Exato. Tem um canal... Se você perguntar pra quem mora... Eu fiz essa pergunta, eu falei, como é que é lá? Eu queria saber. A gente quer saber de quem tá vivo, tá vivenciando ali.
Ela falou assim, é muito pior do que as pessoas falam. Ou seja, gente, se você acha que é maravilhoso, nossa, eu acho que deve ser o pessoal fala muito, mas é legal Venezuela, Cuba, vai pra lá, mora, trabalha e assume lá o risco, né? Tem um canal de uma mulher que chama Eliane Farmer. Acho que ela nem me conhece, né? Nunca troquei ideia com ela nada, mas eu gosto muito do canal dela. Ela trabalhava, ela era de Rondônia, se eu não me engano. Ela saiu, atravessou a fronteira dos Estados Unidos com uma criança. Ela conta, assim, que foram dias, um sofrimento absurdo. E hoje ela fala, ainda bem que eu fiz isso, porque eu mudei a geração da minha família. Hoje ela trabalha, tipo, de meio que uma governanta, assim, de uma casa. E ela ganha muito dinheiro, assim, você vê ela andando de carrão. Porque é isso, porque o acesso nos Estados Unidos é muito fácil. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo também, esses dias eu fui para Miami, eu fui fazer minha unha. A manicure de iPhone, Apple Watch. Fala, cara, quando que isso vai acontecer no Brasil? Não tem. Aqui, iPhone no Brasil é item de luxo. Nos Estados Unidos, uma manicure, ela contando a história dela, que ela é russa, que ela foi para os Estados Unidos. Então, o acesso é muito mais fácil. Por isso que todo mundo quer ir para lá. E eu acho que o empresário tem muito mais coragem de gerar emprego, abrir novas empresas lá, né, Nanda? Porque não tem tanta burocracia, tanto engessamento, tanta burocracia. A gente passou um momento aqui que o empresário ele tinha medo de abrir uma empresa, dar empregos no regime CLT, porque a qualquer momento o funcionário saía, botava ele no pau, processava, e aí ele perdia, enfim. Até acho que teve uma certa evolução com essa questão de que você não pode processar a empresa sem um bom motivo, porque se você perder, você vai ter que pagar o custo do processo. Só que parece que já tem aí pessoas em Brasília querendo voltar ao que era antes, né? Inclusive, a gente teve toda essa polêmica, sindicatos voltando a ter taxas obrigatórias. Lá nos Estados Unidos é bem diferente, né? Não, lá as leis trabalhistas, não é que não tem lei trabalhista, mas são muito mais flexíveis. Não tem esse tipo de obrigação. E fora o ambiente de negócios também, que é muito mais favorável. Aqui no Brasil, tudo é difícil, tudo é burocrático. Aqui no Brasil tem cartório, gente. Tem coisa mais bizarra que cartório. O que cartório produz de bem para a humanidade? Nada. Produz burocracia, papel. O que produz ali de serviço, de produto, de alguma coisa útil? Nada. E olha o quanto cartório tem. Nossa, eu passo na frente de um cartório e fico com raiva. Imagina explicar isso para tem muita coisa, americano. Né? Não tem dá. todo lugar cartório, que tem muito, né?